Existem aqueles estilos de jogos onde temos toda aquela magia com dribles, passes, sem olhar, e isso é muito adotado pelos brasileiros aqui da América do Sul e até por alguns europeus, mas existem também aqueles estilos de jogo de técnica, existe o estilo físico, onde você meio que esquece jogo bonito e apela pra força bruta, tá ligado? E o cara que representa esse estilo de jogo aqui mais bruto é o norueguês Haaland. Ele é um cara que praticamente nunca se importou e nem vai se importar em fazer um lance bonito pra marcar o gol. Sei lá, tu não vai ver ele driblando 3, 4 caras pra marcar o gol, porque o objetivo principal dele é marcar e foda-se se o gol vai ser feio, tá ligado? Um jogo dele desde as épocas lá do Borussia Dortmund sempre foi desse jeito, mais bruto, um estilo que usa mais o seu físico pra lhe proporcionar uma explosão de corrida maior, uma resistência e permite ele fazer coisas bizarras a lá Ibrahimovic, já que esse cara parece copiar perfeitamente todos os lances mais bizarros que o Zlatan fazia, e hoje em dia ele é um dos atacantes mais letais em todos os quesitos, porque ele é muito forte e rápido, tem um poder de finalização absurdo, e se tu tentar vir no mano a mano, é melhor tu se preparar pra levar pancada, porque não é fácil marcar esse cara não. E se tá difícil de parar o Haaland, bora pra um cara mais de boa aqui, que não usa tanta sua força, e sim pura técnica, bora falar do gênio recentemente aposentado, Toni Kroos. Se o tema do vídeo é jogadores físicos versus técnicos, acho que o Toni Kroos é um cara que representa muito bem o jogo técnico, se não o melhor, já que eu nem tô falando tanto de técnica, de drible, mas sim de técnica em passes ou visão de jogo, e o Toni Kroos é um baita exemplo disso, já que eu nunca vi o Kroos, sei lá, chegando no empurrão ou chegando usando seu próprio físico. Claro que tem exceções, não é como se o cara nunca usou, mas sim que ele nunca precisou usar diariamente o físico pra ganhar nada. O Kroos é um gênio dos passes em campo, comanda com maestria que muitos e muitos não têm, talvez não tenham igual, porque era passe que deixava o companheiro na cara do gol ou quebrava toda a linha de defesa adversária e se formou como talvez um dos melhores meias da história desse esporte, junto talvez aí de um Iniesta e Xavi, já que o que o Iniesta e o Xavi fazia, o Toni Kroos fazia e muitas vezes com molho a mais, tá ligado? E pra esse vídeo aqui ter o molho, eu preciso que tu deixe o like pra me ajudar e se inscreva, ativa o sininho, porque o YouTube é pilantra e às vezes não recomenda os vídeos, beleza? Porque agora bora falar do temido Van Dijk, que é um puta representação pra esse estilo de jogo bruto, já que tu passar dele ou tu é muito rápido ou você é muito forte, ou muitas vezes nenhum dos dois funciona, já que o cara é alto na zaga, é um dos melhores zagueiros desde 2010 pra frente, e até hoje mesmo sendo um veterano, ainda tem gasosa pra queimar, e vai queimar ainda mais enquanto o Liverpool precisar. Ele ainda tá com seus 33 anos, uma idade bem avançada, mas que nem parece, é que só nessa temporada já são mais de 60 disputas de bola ganha no momento desse vídeo, e é disputa mesmo, tá ligado? Mano a mano. Fora que o bicho tem uma presença absurda na zaga do Liverpool, e ele nem precisa ficar enfeitando na zaga, dando carrinho o tempo todo, até porque muitas vezes ele só precisa do seu posicionamento pra acabar com uma jogada ou desarmar, tá ligado? E ainda sai jogando bem com os pés, parecendo às vezes um meia, mas que continua sendo meio que um zagueiro. Zagueiro esse que quando tava realmente no seu auge lá em 2019, foi o melhor zagueiro do mundo, o possível bola de ouro, só que acabou perdendo pro Messi, o que deixa muita gente meio indignada, já que a temporada do Van Dijk foi absurda, mas Messi é Messi, então acho que não tem uma discussão consolidada aqui. Já que estamos falando do próprio Messi, bora continuar falando dele. Outro jogador que sem muita explicação é um dos jogadores mais experientes nesse quesito de técnica, seja em drible ou visão de jogo. Pra mim é uma barbaridade o que ele faz e já fez. Ele meio que faz isso como se estivesse respirando, tá ligado? Porque ele acha passes onde muitos meios de extrema qualidade e experiência às vezes não acha. Tem uma visão de jogo apuradíssima. Além, cara, que se ele pegar a bola, eu não sei se hoje ele ainda consegue fazer um feito desse, mas há uns 7 ou 8 anos atrás lá na Europa, ele pegava a bola e tu só rezava pra não ser driblado, tá ligado? Porque era 4 caras em cima dele e ele saía dos 4. Muitos exemplos dessas humilhações, só é muitos eu clássicos contra o Real Madrid, o que mesmo preferindo o Real, eu tenho que concordar os números feitos bizarros sempre que ele tava jogando, onde é que ele pegava a zaga do Real Madrid e colocava no bolso. Eu não vou prolongar a parte dele, já que tu tem meio que obrigação de conhecer o Messi, e se tu não sabe, tá aí um breve resumo. E se estamos falando do Messi, a gente tem que falar do Cristiano, que muito diferentemente do Messi, não tem a técnica mais apurada do mundo em visão de jogo e passe, mas ele compensa tudo isso com seu estilo mais bruto, mais físico, tá ligado? Tanto que ele tem um shape tão absurdo que meio que faz ele ser meio duro do que os outros jogadores, lá ele. Mas sem brincadeirinha, ele realmente é bem menos móvel do que outros jogadores, até que o próprio Messi, já que o físico dele contribui pra isso e também que ele tem seus 1,87 m, que querendo ou não sempre tem um peso, tá ligado? Já que desde os Manchester United ele já era mais durão assim, mas mantinha aquele jogo de drible
time firula, só que depois teve alguns problemas de lesões, eu acho que, se eu tô lembrado, 2013, que fizeram ele adaptar seu jogo. E o Cristiano não é conhecido pelos recursos técnicos de visão de jogo nem dribles, o que eu concordo em discordar, já que ele é um cara driblador sim, não é um absurdo, sei lá, pra entrar no top 10 melhores dribladores da história, mas tem o potencial, tem um talento ali, já que, como eu disse, depois de alguns problemas com lesão, isso atrapalhou o jogo driblador dele firulento, que ele fazia nas pontas, tanto que no Real Madrid dá pra perceber uma mudança lá em 2014 pra cima, onde a sua técnica e recursos a partir daí foi o seu nome físico, pra melhorar os seus dons de atacante, finalização, velocidade e essas coisas, sabe? E se tem um cara que tem assim uma técnica invejável até hoje, esse é o Neymar, o que muitos não podem estar gostando dele hoje aqui no Santos e negar, mas ele tem uma facilidade de outro mundo pra colocar seu companheiro na cara do gol pra qualquer coisa nesse mundo, tá ligado? Seja um passe por cima ou até quebrando a zaga também pelo meio, mas tu pode ter certeza que alguma coisa surreal o Neymar vai conseguir fazer no jogo. Alguns exemplos eu posso até pegar nessa passagem curta que ele tá fazendo aqui no Santos, onde eu acho que ele ainda vai renovar, onde mesmo essa passagem sendo meio duvidosa, o que ele faz quando tá em campo é bem diferente, você sente isso. O Santos sente que quando ele tá em campo todo mundo, o time muda, já que, como eu disse, ele pode deixar o cara na cara do gol a hora que ele quiser, tá ligado? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele acabou de voltar da lesão, bem um mês fora por aí, e voltou no jogo contra o CRB, onde ele entrou no segundo tempo, jogou uns 30 minutos aí, e logo nos seus 2 primeiros toques na bola, já quase deu 2 assistências, isso mesmo. Além que ele quase marca nesse jogo aí também, só que quase não foi, então fica aí, né? Que o Neymar joga muito, mas ninguém ajuda ele. Agora, bora voltar agora um pouco no tempo, lá nos anos dourados de 2000, onde tínhamos o temido Paolo Maldini na zaga. E o Maldini, pra você que não sabe, nas suas épocas de Milan, todo jogador que disputasse a bola com ele tinha um medo danado. Tanto que muitos preferiam não arriscar ir pra cima e passava a bola. Ah lá, Ibrahimovic. Só que se você acha que ele era só um zagueiro que usa seu físico ao seu favor, e aí é que você se engana, meu amigo. Já que o que esse cara tinha de qualidade de leitura de jogo, posicionamento, era surreal. Já que na maioria das vezes ele sempre desarmava o cara em um lance limpo, sem falta alguma, o que é de se admirar, já que mesmo ele sendo um zagueiro e muitas vezes tem que fazer aquelas faltas táticas, ele sempre dava um jeito de fazer isso, só que sem nenhuma falta, tá ligado? Agora, outro cara que já vinha mostrando uma técnica refinada lá pelo Barcelona é o Pedri. Cara, eu acho que posso falar entre aspas que explodiu, tá ligado? Porque ele vem jogando uma barbaridade lá no Barça, o que não é só de hoje nessa temporada, já que as suas anteriores eram bem boas, mas essa daqui tem um upgrade, tá ligado? Porque a refinação que ele tem com a bola, conseguindo dominar a meiuca do Barça, criando jogadas extremamente precisas e perigosas, fazem dele um dos jogadores mais técnicos do Barcelona hoje em dia, e talvez um dos meias hoje em dia mais apurados nesse quesito, pelo menos nessa temporada. Ele ainda é bem jovem, tem muita gasolina pra queimar e muito time de peso aí, tá jogando em talvez o time mais letal dessa temporada, e até teve uma época que não faz muito tempo, onde ele foi comparado com o Bellingham, tanto pelos dois terem quase a mesma idade, com o Bellingham tendo 21 e o Pedro 22, mas continuando, os seus estilos de jogos tecnicamente são bem parecidos pelos dois fazendo o meio, e que tem praticamente a mesma liberdade dentro de campo, e que brilham em seus clubes que são rivais, onde sempre que tem um jogo entre o Barça e o Real, esses dois brilham, mas eu ainda acho que o Bellingham é um pouco mais na frente, já que ele competiu por uma bola de ouro já, mas o Pedro tá vindo aí competindo também por essa bola de ouro em 2025, então bora ver o que vai rolar. Mas no Napoli temos um cara que tá meio que foda-se pra esse tipo de jogo mais técnico, que é o Romelu Lukaku. Claro que já teve passagens por clubes grandes como Manchester United e Inter, e talvez até um Chelsea, onde ele começou a sua carreira profissional por lá, rodou um pouco por empréstimo até chegar no United e na Inter de Milão, onde os dois pagaram uma bagatela aí por volta de 74 ou no máximo 85 milhas, uma baita de uma grana, por um atacante extremamente exageradamente forte por si só, já que o cara é um tanque no ataque, com todos os clubes que enfrentam tendo um sufoco bem grande pra marcar ele do X1, já que o cara é muito forte, que ele não tem de jogo bonito, ele nem uma visão de jogo muito boa, ele recompensa isso com muita, mas muita força. E um dos jogadores que impressionava enquanto estava no auge era o meu mano Ozzy. Pra tu que não sabe quem é ele é o meio alemão que era muito, mas muito embaçado no auge, já que ele tinha um refino técnico com a bola invejoso, que dava passe sem usar muita força, mas que caía perfeitamente no pé do seu companheiro, além de uma visão de jogo e domínio e controle da meiuca assombroso, sendo um dos melhores meias ofensivos na época em que ele jogava, que eu mesmo considerava ele o melhor naquela função, porque eu sempre assisti os jogos do Arsenal, e o que esse cara jogava era realmente
insano. Além de jogar no Arsenal, ele também já passou pelo Real Madrid, onde teve números bem expressivos, fazendo 27 gols e dando 80 assistências em 159 jogos. Números legais, tá ligado? Tendo uma passagem pelo Arsenal também bem parecida com seus números no Real, só que com mais jogos. Inclusive, acho que sua passagem pelo Real foi até mais impactante do que no Arsenal. E aquele foi um dos maiores assistentes na Europa naquela época, jogando ao lado do Cristiano e o Di Maria. Em que ele jogava bola em clube, ele também jogava na sua seleção Alemanha, tanto que ganhou a Copa de 2014 sendo peça-chave pro meio de campo. E esse cara aqui, ele é meio que um pouquinho de cada, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele tem muita técnica, ele também tem uma força. E esse cara é o Casemiro. O Casemiro, cara, ele meio que tem dessas duas qualidades, porque além de bem no ataque, na criação de jogadas, assim, muitas vezes estando presente na área pra pegar um rebote ou qualquer coisa, ele vai muito bem no lado defensivo da coisa, sendo um volante também com presença absurda na defesa, com designs limpos que vão diretamente na bola, tá ligado? Os seus tempos de ouro foi lá no Real Madrid, onde ele montou aquela trinca de meiuca com ele, Toni Kroos e o Modric. Junto deles e do Real, ele ganhou 5 Champions League e 3 Mundiais de Clube, mais uma porrada de outros títulos, tá ligado? E nesse tempo ele também tava com seu melhor futebol na época, talvez sendo o melhor volante do mundo naquele tempo, juntamente dos Busquets. E em 2022 ele trocou o Real pelo United, e o United esse tava em reconstrução entre muitas asas, porque ele chegou no United com a torcida pegando no pé, pedindo desempenho melhor. Só que se tu tá no United da vida, mano, você se complica, né? Nessa atual temporada ele vem recuperando seu futebol e acabou também de ser convocado pros amistosos, e bora ver o que vai ser. Basicamente esse é o vídeo. Eu tô praticamente há um mês sumido aqui dos vídeos longos, mas é porque esse tipo de vídeo dá um trabalho pra pesquisa, roteiro, edição, ou o que seja. Então se tu chegou até aqui no final, eu só te peço o teu like e a sua inscrição pra ajudar esse projeto meu. Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo.